Oi, eu sou a Vera Malaco e a gente vai conversar um pouco, como a gente já havia falado há um tempo atrás, sobre as coisas que nos rodeiam, né? A questão da interpretação de texto parece que está sendo uma coisa necessária da gente compreender. O texto, quando eu falo em texto, eu me refiro a qualquer tipo de texto, ao texto de palavra, ao texto de som, ao texto visual, ao texto dos sentimentos, enfim, qualquer texto. Tudo é linguagem, tudo é texto e tudo tem que ser compreendido e compreendida com parcimônia, afeto e um pouquinho de razão, né? A gente tem que pensar no mundo que a gente vive como um grande livro, né? Onde todos nós somos os atores, os diretores da obra, onde todos nós fazemos parte dessa história que está sendo contada. Ou a gente pode também pensar numa grande partitura musical, onde todos nós somos os sons e somos os elementos musicais que está sendo exposto ali. Ou ainda a gente pode pensar também num quadro, numa escultura, numa obra arquitetônica, né? Onde cada elemento tem a sua importância, tem a sua significância, é significante e tem seu significado, cheio de símbolos e signos. Então, a partir daí, eu vou ler para vocês uma coisa, um textinho bem curtinho deste livro, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Né? Numa das cartas, ele responde para um jovem que escreve para ele pedindo alguns conselhos de como poetar, de como escrever. E ele diz o seguinte: prezadíssimo senhor, sua carta alcançou-me apenas há poucos dias. Quero agradecer-lhe a grande e amável confiança. Pouco mais posso fazer. Não posso entrar em considerações acerca da feição de seus versos, pois sou alheio a toda e qualquer intenção crítica. Não há nada menos apropriado para tocar numa obra de arte do que palavras de crítica, que sempre resultam em mal-entendidos mais ou menos felizes. As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte, seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa, efêmera. Ora, se é como a gente estava conversando agorinha, fazemos todos parte de uma grande obra, seja musical, seja escrita, seja pictórica, visual, né? Nós também, né, somos suscetíveis, né? Assim como a obra de arte. Então é muito, muito difícil e um pouco perigoso a gente tecer críticas calorosas a respeito da obra de arte. E, ora, também é
um pouco perigoso a gente tecer críticas aos nossos semelhantes e a gente, né? Quando eu digo semelhante, eu me refiro ao ser humano, mas eu também me refiro a todos os outros, as outras coisas que estão no mundo, né? Sejam os animais, os bichinhos, sejam as plantas, enfim, a todos os seres que nos rodeiam e que também aqui habitam, né? Então eu vou só repetir um pedacinho aqui da obra do Hilke, né? Da carta, e para a gente deixar isso aqui para pensar, tá? As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão de qualquer outra coisa são as obras de arte. Seres misteriosos, cuja vida perdura ao lado da nossa, efêmera. Quer dizer, esse mistério, a gente não deve perder o mistério, o encantamento, né? Esse sentido de saber contemplar. Né? A gente não pode perder isso. E me parece muito, esse foi um dos motivos de eu querer conversar com vocês. Hoje em dia me parece muito que as pessoas estão perdendo isso, né? Estão perdendo essa questão do mistério, da magia, do afeto, né? A gente vê isso nas redes, a gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê a impaciência, principalmente agora na pandemia, a gente está percebendo muito isso, né? A impaciência das pessoas para com o próximo e para com ele mesmo, né? A gente precisa criar na gente essa força, né? E a arte, e o que eu chamo de arte, é tudo aquilo que você possa criar, que você possa amadurecer dentro de você, que vai atingir a sua alma e que vai te trazer uma energia potente, isso é arte, né? A gente tem que criar forças, né, para conseguir amadurecer, né, determinadas coisas, como o nosso pensar, o nosso querer, o nosso sentir, para que a gente possa seguir adiante, né? Bom, ainda falando, então, gente, olha, eu vou deixar para vocês, deixa eu pôr aqui porque ele está encapado. Eu não sei se tá invertido. Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, né? E essa edição é de 1983, mas tem muitas outras, né? É um livro fininho e não deve ser muito caro. E é muito, 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 muito lindo e muito instrutivo também, do Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Agora, eu pretendo falar com vocês a respeito de uma outra coisa, já que a minha preocupação é a questão do afeto. O afeto, antes de mais nada, ele afeta, né? Ele ressignifica, ele resiste, ele é resiliente, né? E ele revoluciona também, né? Tem um cara, um russo, um filólogo da linguagem, um semiótico, que se chama Mikhail Bakhtin. E ele estudou o texto, e ele foi um dos primeiros que disse, né, e que estudou a questão da linguagem como um todo, não apenas a linguagem da palavra, mas todo tipo de linguagem, inclusive a gestual, né? Então, ele começou a falar, além do texto em si, do texto para o outro,
né, dos outros textos que estão dentro daquele contexto que a gente está lendo, né? Ele começou, e depois o Humberto Eco falou muito sobre isso, esse tipo de obra aberta, né? Quer dizer, um texto, ele nunca está fechado em si mesmo, né? Quando você vai ler um livro, né, você vai ter o seu eu vai entrar ali, né? Vai estar o eu do ator, do escritor, né? Vai entrar as relações todas dos personagens, né? Do ambiente. Quer dizer, tem muita coisa envolvida nisso. Então a gente pode pular um pouquinho para o lado da questão política, né? Por que esse pessoal precisa tanto de linguistas e tanto de pessoas que interpretem texto, que saibam escrever? Por quê? Para que saibam achar a palavra certa, para que consiga convencer o eleitor, né? Ou então na mídia, ou então na publicidade, para que consiga convencer o cliente, né? Músicas, jingles, tudo isso, a linguagem usada para o convencimento, né? A gente teve isso claramente nas nossas redes sociais todas, né? Bom, voltando ao Bakhtin, ele disse que nós vivemos uma situação ou situações de relações, né? Martin Buber também disse isso. A gente tem um relacionamento com a gente mesmo, com o outro, com as coisas, né? E aí esse relacionamento vai se tornando maior ou menor de acordo com o jeito que a gente tece o fio da nossa história, né? Então a gente tem relação entre objetos, a gente tem relações entre sujeito e objeto, e a gente tem relações pessoais, éticas, personificadas, entre consciências, entre verdades, influências de amor, de afetos, de mentiras, de amizade, né? De referência, de confiança, desconfiança, né? Ele diz assim: eu tomo consciência de mim através dos outros. Deles, né, do outro, eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação de uma noção de mim mesmo. O Buber dizia o seguinte: eu só sou porque você é, né? Eu só me sinto em relação a outra pessoa, né? Aí a sociologia estuda a questão do homem ser um ser social, né? Aí entra por outros caminhos também. Mas a questão é, quer dizer, os afetos, né? Eu tenho que me afetar com relação ao que está à minha volta, né? E a gente pode fazer isso, a gente pode trazer para perto ou afastar, né? Ter esse ritmo em qualquer tipo de linguagem. Então, a linguagem aqui, a linguagem que a gente vai falar, é entendida como uma capacidade não necessariamente verbal e se apresenta como um sistema de modelização específico da espécie humana. Tantas as combinações, né, que a gente pode fazer, tantos mundos possíveis, né? A gente vive num mundo, então, o que Bakhtin chamou de um mundo dialógico,
né? Eu falo, a escuta, né? E a resposta, né? Mas entre eu falar, haver a escuta e a resposta, há outras combinações aí pelo meio. Por isso que ele chama de dialogismo, né? A nossa relação é sempre dialógica, né? Tem o diálogo, ele é importante, mas vai além do diálogo, né? A escuta responsiva, então, é sempre feita de maneira dialógica, né? Enquanto eu ao outro me refiro e o outro se refere a mim, né? Quando volto a mim, não sou mais o mesmo eu, mas o eu para o outro, né? Assim como o outro deixa de ser um outro qualquer, mas um outro para mim. Veja bem, quando eu estou aqui falando com você, eu sou a Vera Malaco, conversando com vocês. Provavelmente eu não sou a mesma Vera Malaco de quando eu falo com a minha filha Vitória, ou quando eu trato com a minha mãe, ou quando eu sou uma professora de piano, né? Há muitas Vera Malaco. E há também muitas formas de se comportar. A caixa pode parecer a mesma, mas as imanências todas são diferentes, né? As imanências todas são diferentes. Isso também a semiótica chama de simulacros, né? Todos nós temos muitos simulacros, muitas maneiras, né? Muitas performances, muitas personas, né? O tempo todo. Até com a gente mesmo. Até com a gente mesmo, né? E aonde entra, então, a arte aí? Ela vai nos ajudar a dar um certo equilíbrio, uma certa harmonização em todas essas nossas personas, em todos esses nossos simulacros, em todos esses nossos outros, né? Porque se a gente faz parte do mundo, nós somos o mundo também, né? Então a arte procura nos fazer entender um pouco melhor, né? E essa harmonia não é necessariamente aquilo zen, não, vai provocar, vai afetar. Por isso que quando eu digo que o afeto é evolucionário, ele pode ser afetuosamente delicado, como ele pode ser afetuosamente impulsivo, instigante, né? Definitivo. Né? Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, né? A questão do afeto. Bom, a música, então, entra aí porque ela faz parte desse mundão, desse livrão maravilhoso, né? Dessa orquestra do mundo e, de certa forma, divina que nós participamos, né? As palavras, os poemas, né? Fazem parte disso, né? As manualidades fazem parte disso. Quando eu estou tecendo um trabalho, né? Quando eu estou me movimentando, minha alma, o meu coração também está no ritmo, porque o mundo pulsa num ritmo, né? Ele se expande, ele se contrai. O trabalho se expande e se contrai. A gente não acerta sempre, erra muito, desmancha, torna a fazer, né? Constrói, desconstrói, assim como no mundo, né? Foca, desfoca, gosta, não gosta, né? O trabalho manual e o piano não deixa de ser também um trabalho manual, né? Você exercitar, né? O seu eu, né? É matéria. Você pega, você afeta, né?
Então, por isso que é interessante, e eu procuro fazer isso com os meus alunos. Agora está um pouco difícil, né? Porque eu tenho que me acertar aqui primeiro com esse outro afeto que está me afetando, que é a questão da internet, né? Eu procuro, nas reuniões, né, trabalhar um pouquinho de tudo, né? Da música, né? Do saber da escuta, principalmente da escuta, né? Mas não aquela escuta de você cantar afinadinho, da música bonita. Não, não, a escuta do mundo. Né? E o momento em que momento você se cala? Por que você se calou? Esse seu silêncio afetou de que forma? Isso é música, isso é som, isso é acústica. Né? Quando você mexe num trabalho, né? Quando você mexe num trabalho, você também está afetando. Também você está aprendendo. Também você está se tornando pertencente. Né? Você está trabalhando a sua pertença aqui. Quando você pega um livro, a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então, a gente precisa trabalhar. Quando eu digo trabalho, é agir, né? Se movimentar em relação a esses 3 eixos: o pensar, o querer e o sentir. Né? A gente tem que trabalhar temas, a gente tem que querer, né? Mexer, né? E a gente tem que sentir e entender por que a gente está fazendo tudo isso. Né? Então, nas aulas, eu procuro fazer isso com as crianças e mesmo com os adultos. Normalmente até tem várias idades e, como eu disse para vocês, a minha mãe participa sempre aos 96 anos que ela vai fazer agora, né? Então, com a parte dos trabalhos manuais, com a parte das querências, né? Com a parte da música, né? E da escrita, né? Escrever. Né? E do visual, né? Do visual, das pinturas, das esculturas, história da arte, história da música, o que vem para frente, né? Sem críticas, né? Sem conceitos. Como disse o Ryuki aqui, né? Vou repetir para vocês. Como ele diz aqui, ó. As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e dizíveis quanto se pretendia querer. Né? Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte. Seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa, efêmera. A gente não sabe muito bem, né? A gente está aí. A gente está vivendo. Então, o momento que a gente está vivendo, a gente tem que pertencer inteiramente a esse momento. Né? Bom, aí depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Né? Foi apenas uma introdução, né? Estou meio nervosa, né? Aí depois que eu souber mexer melhor, eu quero tocar algumas coisas, a gente vai falar um pouco de música, vocês podem tocar também, a gente pode falar um pouco de todas as manualidades, das criações e de poesia, de muita, muita, muita poesia. Eu vou ver aqui uma poesia para a gente terminar essa nossa conversa. Procura pensar nessas questões que eu coloquei aqui. Eu acho que vai dar um ponta-cabeça, não sei, né? Que música que marcou você? Né? Que poema te marcou? Você gosta de poesia? Né? O que é poesia para você? O que é um poema para você? Né?
Que tema você gostaria de abordar nesse sentido de interpretação de texto, nesse sentido de linguagens, né? Que tipo de música você gosta, né? E você teve essa educação mais humanística ou não? Né? E depois vocês me digam como a gente deve continuar ou não, né? com a nossa conversa. Né? Deixa eu ver aqui. O maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem com amor o que não é, tem ser. Paixões Humanas, do Padre Antônio Vieira. Com pedaços de mim, eu monto um ser atônito. Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino, eu sonhava ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu via o velho farmacêutico de tarde a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque, ploque, toque, ploque, toque, ploque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai um menino torto subindo a ladeira do beco. Toque, ploque, toque, ploque. Eu seria um destaque. A própria sagração do eu. Poesia completa do Manuel de Barros. Muito obrigada. Né? Espero tornar a ver vocês. Não esquece. O afeto também é revolução. Até.